Quero aqui refletir com os colegas senadores sobre as notícias que vieram a público recentemente sobre um escândalo de proporções internacionais chamado Swiss Leaks, que envolve o banco HSBC. Como todos nós sabemos, o HSBC é um gigante do mercado financeiro mundial. O HSBC tem 254 mil funcionários, 6.200 escritórios e agências em 129 países, somando, portanto, 52 milhões de clientes no mundo inteiro. No ranking de 2014, da revista inglesa The Banker, o HSBC, com sede em Londres, apareceu como a segunda maior marca bancária mais valiosa do planeta, com quase 27 bilhões de dólares. Um poderio que também nós assistimos, que se manifesta aqui no Brasil. O banco assumiu a operação do antigo Bamerindos há quase uma década e opera em 565 municípios brasileiros, com 933 agências, 5 mil caixas automáticos, uma carteira de 3 milhões de clientes individuais e outras 320 mil empresas. Uma instituição tão grande como essa, qualquer passo em falso se transforma em desastre. E o que ocorreu, senhor presidente, é que o desastre se transformou em um escândalo planetário. No início de fevereiro passado, deste ano, no início deste mês, portanto, o HSBC virou protagonista na definição do jornal londrino The Sunday Times da maior evasão de impostos da história. A notícia tem como fonte original um especialista em informática do HSBC, o franco-italiano Hervé Falciani. A informação que Falciani nos traz, senhor presidente, é que hoje, com 43 anos, o banco havia transferido de Mônaco a sua filial para a sede de seus negócios para a filial em Genebra. Lá, Falciani denuncia a existência de um método criminoso, que ele definiu assim para a revista alemã Der Spiegel. Bancos como a HSBC criaram um sistema para enriquecer às expensas da sociedade, através da assistência para evasão de impostos e lavagem de dinheiro. Senhor Falciani é procurado pela polícia suíça como ladrão de dados bancários. Ele levou para a França 600 arquivos com mais de 100 gigabytes, 60 mil documentos de 2006 e 2007, contendo dados bancários de 106 mil clientes, abonados de 203 países, que opera uma fortuna de 204 bilhões de dólares através de 20 mil empresas offshore, ancoradas em paraísos fiscais. Especialistas, senhor presidente, da Direção Nacional de Investigações Tributárias da França começaram a decifrar esses dados codificados. Depois, esses dados foram compartilhados com as autoridades do Reino Unido, da Itália, da Espanha, da Bélgica e da Grécia. A França já instaurou um inquérito através de sua Procuradoria da República para investigação. Até que esses arquivos explosivos de Falciani chegassem às mãos do mais importante jornal da França, o Le Monde, a dimensão planetária da denúncia sobre a HSBC era tão massiva que levou o Le Monde, meus caros senadores Aloysio e Humberto Costa, a abrir mão da exclusividade do material de Falciani para dividir essa exclusividade com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, a sigla em inglês ICJ. Esta matéria rendeu 20 páginas no Le Monde Diplomatique, senhor presidente, e se tornou um escândalo planetário. A pergunta que se faz é o que isso tem a ver com o Brasil, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. É que tem tudo a ver.
A denúncia contra a HSBC mostrou o Brasil no topo desta provável cadeia criminosa de evasão de divisas. Na lista revelada por Falciani estão, senhor presidente, 8.667 brasileiros, que responde por 6.606 contas, que movimentam ou depositaram ali, entre 2006 e 2007, cerca de 7 bilhões de dólares. Para termos dimensão do número e de como e da necessidade de luzes sobre esta investigação e sobre essas informações, em número de clientes endinheirados do HSBC, o Brasil ocupa um destacado 4º lugar. O Brasil, senhor presidente, é somente superado em número de clientes destas contas denunciadas por Falciani, pela Suíça, que tem 11.235 nomes, pela França, que tem 9.187 nomes, e empatado com o Reino Unido, que tem 8.844 nomes. Um outro dado impressiona mais, senhor presidente. Em volume de dinheiro depositado, o Brasil está no top 10 do ranking, é o 9º colocado. Veja, o Brasil tem mais depósitos na Suíça, nessa agência do HSBC, das denúncias de evasão fiscal do senhor Falciani, do que os ricos da Arábia Saudita e notórios paraísos fiscais, como as Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, Luxemburgo, Liechtenstein e Jersey. Em reais, senhor presidente, o valor depositado, a provável, em reais, a quantia equivalente aos depósitos de brasileiros, totalizam, segundo os dados do Le Monde, 20 bilhões de reais. Para termos dimensão desses dados, 20 bilhões de reais, esse é exatamente o número que o ministro Levi disse que era necessário poupar para fazer o ajuste fiscal nas contas públicas. Para termos ideia da provável eventual evasão fiscal que lá pode existir. O conteúdo desses documentos e esta denúncia, como eu já disse, se tornou um escândalo de escala mundial com o nome de SwissLeaks. O Le Monde noticiou, repito, por 2 dias seguidos, senhor presidente. Isso foi matéria de primeira página no Financial Times, da Inglaterra, do New York Times, nos Estados Unidos, e ganhou capa da revista L'Express, o mais importante semanário francês, com o título para Falciani como O Homem que Fez Tremer o Planeta. O que me chama a atenção, presidente, é que, estranhamente, no Brasil, esta informação, embora o Brasil seja o 4º em número de clientes, e o Brasil seja o 9º em depósitos, no Brasil nós temos poucas notícias sobre isto. Para dizer que temos poucas notícias, isso se tornou notícia nos sites como o Brasil 247, no Diário do Centro do Mundo, e com blogueiros como Miguel do Rosário e Luiz Nassif, que revelaram, que trouxeram aqui essas informações, que foi trazida antes, tornada pública aqui, pelo jornalista Fernando Rodrigues, membro no Brasil da Associação Internacional de Jornalistas Investigativos. Então, senhor presidente, é fundamental que este assunto venha à tona, e já concluo, é fundamental que esse assunto tenha luzes. Fico feliz e saúdo o fato do Procurador-Geral da República ter ainda na semana passada informado que abriu investigação para apurar se brasileiros mandaram ilegalmente dinheiro para a Suíça e qual foi esse valor. Obviamente, nós temos que separar das mais de 8.000 contas de brasileiros que tem lá, não significa que essas mais de 8.000 contas sejam irregulares. Por isso, senhor presidente, é fundamental que quem tem no Brasil acesso à informação dessas contas
de quem possui as contas, a divulgação das contas não é ilegal. O que é ilegal, senhor presidente, precisa ser apurado pelas leis brasileiras e precisa ser investigado, é se numa denúncia com essa quantidade de evasão fiscal, com a gravidade da denúncia do senhor Falciani, o que tem que ser apurado é se brasileiros e quantos dessas 8 mil contas de brasileiros são de fato evasão fiscal. Há um cone de silêncio enorme sobre essa questão, em todos os aspectos. E por isso, eu queria aqui fazer um apelo a quem possui informação, um apelo à Federação Nacional de Jornalistas, à Associação Nacional de Jornais, que associem-se, que pressione o ICJ para sabermos a realidade e a verdade sobre essas contas. Veja, senhor presidente, a provável sonegação, segundo os dados, a provável sonegação pode representar o mesmo valor que está sendo proposto para o ajuste fiscal das contas públicas brasileiras. Portanto, senhor presidente, um escândalo dessa proporção e dessa natureza necessita que se tenha informações. Por isso, estou protocolizando um pedido de informações ao Ministério da Fazenda para que a Receita Federal investigue o caso. Estou protocolizando um pedido de informações ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal também investigue o caso. E, além disso, senhor presidente, o Congresso Nacional precisa ter uma atuação de buscar informações sobre esse fato. Para isso, nós aqui no Senado e a nossa bancada na Câmara deve propor a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, porque é necessário que se tenha as informações sobre essas contas e sobre a verdade que existe sobre esses milhões que foram sonegados, que podem ter sido sonegados da Fazenda Brasileira, dos cofres públicos brasileiros. Além disso, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui trazer que é oportuno repetir as palavras de um dos mais importantes jornalistas britânicos, Peter Oborne. Esse comentarista-chefe de política no jornal conservador Daily Telegraph se demitiu publicamente do seu posto na semana passada. Na primeira fase, ele esclarece quais as razões da sua demissão. Ele disse que a cobertura do HSBC, a cobertura sobre o escândalo do HSBC no Telegraph, é fraudulenta com seus leitores. Portanto, senhor presidente, um escândalo dessa proporção, na qual o Brasil está envolvido e contas de brasileiros estão envolvidos, necessita uma imediata resposta por parte das autoridades brasileiras, uma cooperação por parte da imprensa brasileira que tem acesso às informações e uma ação determinada do Congresso Nacional para encaminhar investigação sobre esse tema. Obrigado, senhor.